Então, eu tô aqui para apresentar meu trabalho sobre o livro Cortiço e a relação dele com a questão habitacional no Brasil. Então, primeiro eu vou falar sobre os aspectos naturalistas desse livro. Então, ele apresenta um meio degradante e condicionante que vai influenciar os personagens. A animalização do homem, até a narrativa você se sente quando tá lendo o livro num documentário animal do Animal Planet. A redução dos fatos sociais a razões biológicas e fisiológicas. O homem age pelo instinto, não por decisões que ele realmente tem. E tudo tá relacionado com o determinismo. Esse livro também está muito relacionado com o contexto histórico do século XIX, que ele foi escrito. É baseado no cientificismo, empirismo, determinismo, materialismo, positivismo, psicanálise, nem tanto nesse livro, porque o naturalismo vai analisar questões mais universais. Ele não vai aprofundar sobre os pensamentos dos personagens, ele vai analisar como um todo. E evolucionismo. Ele não vai aprofundar nas questões psicológicas. É um romance de tese que vai comprovar... Dentro desse romance vai ter todas essas características para comprovar as teses que vigoravam nesse século. Você tem o darwinismo social, que coloca Portugal acima do Brasil. A exposição de temas polêmicos, como corrupção de João Romão, e entre outros personagens mais luxúria, pedofilia, vício, miséria, enfim. Os personagens são de classe baixa e vivem em ambientes degradantes, que eu já falei, mas para comprovar essa questão aí mesma do ambiente influenciar o homem. Mas agora pensando sobre a questão habitacional no Brasil, você tem que pensar em dois aspectos que se opõem: a função econômica da terra e a função social da terra. Por quê? O que são essas duas coisas? Bom, a função social da terra é a função constitucional da terra, que vai garantir a produção de alimentos. Dessa forma, você garante a produção de policultura, não vai te gastar o solo, tem geração de emprego, distribuição de renda, distribuição de terras. Então, é uma parada bastante legal. Em oposição, a função econômica da terra, onde você vai ter dividendos de capital que a produção pode trazer ao país, focando na produção de matéria-prima e na exportação. Ok. Agora, o que elas têm a ver com a questão habitacional no Brasil? Bom, como eu falei, a função social da terra vai desconcentrar as terras. Então você vai ter pequenas e médias propriedades com predomínio em quantidade de imóveis rurais, graças à lançada do módulo rural e à reforma agrária. Aliás, eu acho que é bom eu citar os aspectos da reforma agrária. As consequências delas são diminuição da desigualdade social, geração de emprego no campo, diminuição do êxodo rural, vai desinchar a cidade, aumento do mercado consumidor, aumento da produção agrícola para o mercado interno, redução do preço médio dos alimentos. Muita coisa boa, né? Pois é. Então, nessa função social da terra, você vai ter predomínio em quantidade de imóveis rurais para as pequenas e médias propriedades. Porém, como você tem a função econômica da terra que vai concentrar tudo, você vai ter grandes propriedades com predomínio em áreas. E vai dar uma estrutura fundiária concentrada, como a gente tem desde o início do Brasil. Por quê? Sobre esse histórico de concentração fundiária, você começa com as capitanias hereditárias, que eram 15, então você imagina pegar um território imenso e dividir ele em 15 porções paralelas. Tinha lá a garantia de terra e produção de cana-de-açúcar. Depois vão vir as Seis Marias, que o tamanho das terras vão ser divididos agora pela capacidade de produção, dependendo da quantidade de capital que você tem ou quantidade de escravos. Depois, você tem a Lei de Terras, que é criada em 1850 e vai garantir acesso à terra por compra ou hereditariedade. Vai concentrar bastante e já começa esse negócio de função econômica da terra. Posteriormente, no mesmo ano, vai surgir a Lei Eusébio de Queiroz, que vai propor a proibição do tráfico negreiro. Se você tem a proibição do tráfico negreiro, você vai encarecer o trabalho escravo e vai diminuir a quantidade de escravo disponível. Qual vai ser a solução que eles vão dar para isso? Vão trazer imigrantes para cá, que vão continuar sofrendo um trabalho degradante, assim como os escravos. Só que eles são livres. Porém, isso vai aumentar a concentração de terras porque o imigrante, ele não é rico, ele não tem dinheiro. E ele vai ter que trabalhar nas terras do senhor de terras. Em 1963, vai vir o Instituto do Trabalhador Rural. O que é isso? A aplicação das leis trabalhistas no campo e na cidade. Com isso, vai encarecer a mão de obra e vai rolar um desemprego rural. Depois, Estatuto da Terra, com a criação do módulo rural, que vai definir as propriedades passíveis de reforma agrária. E
para você definir essas propriedades que vão ser passíveis à reforma agrária, você tem que ter a observação dos índices de produtividade. Além disso, você tem lá aliado com o aspecto da Lei Eusébio de Queiroz, a Lei Áurea, que foi assinada em 1888, com o propósito de abolir a escravidão no Brasil. Só que, ao passo que você tem essa abolição, você não tem junto uma política de inclusão da população negra e escravizada. Então, você vai ter uma manutenção do regime análogo à escravidão, porque eles não têm para onde ir, eles não têm dinheiro, eles vão ser forçados a continuar trabalhando pelo senhor de engenho. E algumas pessoas vão tentar ganhar vida na cidade. Só que você não tem um planejamento urbano e essas pessoas vão migrar para a cidade e vão acabar vivendo em condições muito precárias, tipo os cortiços, favelas, etc. Onde você tem violência, exposição ao vício, vetores de doenças. E como consequência, mais tarde vai surgir a reforma urbana do Rio de Janeiro, que aconteceu em 1904. Mas por que aconteceu essa reforma? Bom, ela começou influenciada pela Belle Époque, que é no espírito de progresso na Europa, nas artes, na modernização, na ciência, que influenciaram o Rio de Janeiro. E qual era o objetivo? Modernizar e higienizar a cidade do Rio de Janeiro. Como? Através da derrubada de casarões, cortiços, construção de avenidas e prédios. Só que a população que morava nesses cortiços foi despejada e não tinha para onde ir. Então foram formando outras áreas legais e fazendo o processo de periferização e favelização, porque elas não tinham para onde ir. Elas não tiveram nenhum apoio do governo. Outro aspecto que eu achei bem interessante enquanto eu fazia essa pesquisa é que, embora a Constituição Cidadã de 1988 tivesse vários aspectos de desenvolvimento social, falando sobre moradia, saneamento básico, etc., só no ano de 2000 essa questão foi levada a efeito com a manifestação do poder constituinte derivado reformador que elevou a moradia ao status de direito constitucional, através da Emenda Constitucional número 26, de 14 de fevereiro de 2000, que alterou a redação do artigo 6º da Constituição Federal. Então, você vai começar a ter ações mais concretas. Por exemplo, acordo em 3 partes. Atingidos por hidrelétricas no sul do Brasil recebem compensação justa após processo participativo. O caso da implantação da hidrelétrica de Itá, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Brasil, demonstra a viabilidade de acordos entre as partes envolvidas para definir critérios de reassentamento e indenização financeira por necessidade de remoção. Mutirão. A reforma agrária inclui apoio para construir casas em Dom Tomás Balduino. Após seguidas reintegrações de posse de diversos locais, 61 famílias, ex-moradores de rua e hoje do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, conquistaram um assentamento próximo ao grande centro urbano conhecido como Comuna da Terra Dom Tomás Balduino, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Urbanização. Moradores garantem a restituição de suas casas após a urbanização em Coroa do Meio, no Brasil. Os moradores da comunidade de Coroa do Meio, Aracaju, Sergipe, tiveram suas 600 casas de palafitas restituídas após projeto de urbanização em áreas próximas à praia e ao centro da cidade de Aracaju. A área era de propriedade do Patrimônio da União e constituía-se como área de preservação ambiental. E é isso, é só isso que eu tenho pra falar. No caso, deve ter ficado comprido, mas eu vou tentar editar, Enfim, esse foi meu trabalho sobre a questão habitacional no Brasil relacionado ao livro O Cortiço, de Luiz de Azevedo.